Existe uma conta que quase todo dono de empresa já fez de cabeça. Você pega ali o faturamento, multiplica por 2, por 5, por 10 e pensa: é mais ou menos isso que a minha empresa vale. E muitos fazem isso. O problema é que esse número que você acabou de imaginar provavelmente não tem nada a ver com o que um comprador pagaria. E para tentar demonstrar isso, eu trouxe aqui duas empresas que faturam exatamente a mesma coisa, mas têm um valuation completamente diferente. E fique até o final do vídeo, porque daqui a pouco eu vou colocar essas duas empresas na nossa plataforma de valuation. E você vai ver como o mesmo faturamento pode gerar valores completamente diferentes e a sua empresa pode se enquadrar em uma das duas. E você pode até estar se perguntando, tá, mas eu não estou vendendo a minha empresa agora, então por que que isso importa? Porque o dono que acredita nesse número inflado quase nunca descobre a verdade no dia a dia da gestão da empresa. Ele vai descobrir na pior hora possível. Vai ser ali na hora de vender ou se aposentar e ele vai receber uma proposta que provavelmente vai ser a metade ou até menos do que ele imaginava. Ou na hora de trazer um novo sócio e perceber que está cedendo demais, muito mais que ele gostaria de ceder pelo negócio. Ou pode ser ainda numa partilha, numa separação, no inventário. E é nessa hora que o empresário descobre que aquele número que ele tinha na cabeça, muitas vezes baseado só no faturamento, talvez não tenha sustentação nenhuma. E é incrível, porque é sempre que o número precisa virar dinheiro de verdade que a conta de cabeça costuma dar errado. Então, o que eu quero nesse vídeo é que você entenda na prática essa diferença e descubra o valor real da sua empresa com bastante calma e não no meio de uma negociação onde pode ser bastante tarde para agir. E nesse vídeo eu quero te mostrar de uma forma bem simples por que duas empresas que faturam a mesma coisa podem ter valores completamente diferentes. E mais importante que isso, eu quero te mostrar quais fatores fazem uma empresa valer mais ou valer menos. Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutec, que é uma plataforma de valuation com foco em pequenas e médias empresas e também sou especialista em avaliação de ativos. Então vamos começar. Vamos imaginar então duas empresas, a empresa A e a empresa B. As duas empresas faturam exatamente a mesma coisa por ano. Para facilitar, vamos imaginar que as duas faturam 6 milhões de reais por ano ou 500 mil reais por mês. E a primeira empresa do exemplo é a empresa A, e ela não é perfeita. Aliás, nenhuma empresa de fato é perfeita. Mas ela tem ali uma operação mais redonda. O dono acompanha os números, existe uma margem de lucro razoável, os processos dessa empresa estão minimamente documentados, o time já sabe o que precisa fazer no dia a dia, a empresa gera um bom lucro e boa parte das decisões do dia a dia não depende exclusivamente do dono. E na empresa A, o dono consegue se ausentar por alguns dias sem a empresa parar. Ela também possui bons relacionamentos com clientes, onde alguns clientes estão há décadas comprando da empresa e existem negociações vantajosas com os fornecedores. E agora vamos falar então da empresa B. A empresa B também fatura 6 milhões de reais por ano ou 500 mil reais por mês. E olha, olhando de fora até parece uma empresa maior, mais movimentada. Você consegue ver ali que o dono trabalha muito. Ele abre a empresa cedo, resolve problema com cliente, negocia com fornecedor, ele cobra funcionário, ele aprova orçamento, decide compra, paga incêndio e ainda tenta vender quando sobra tempo. E talvez por ele trabalhar tanto, é natural que ele pense da seguinte maneira: se eu carrego tudo isso nas minhas costas e faturo 6 milhões de reais por ano, a minha empresa tem que valer bastante dinheiro, no mínimo alguns milhões de reais. Eu vou conseguir me aposentar tranquilamente. E eu até entendo esse raciocínio, porque para o dono aquele faturamento representa de fato anos e anos de esforços, riscos, noites mal dormidas e muito trabalho acumulado.
Só que existe uma diferença enorme entre uma empresa que fatura bastante e uma empresa que é eficiente, lucra mais e consegue continuar gerando resultados sem depender totalmente do dono. Na empresa A, o faturamento passa por uma estrutura e o resultado é mais eficiente, além de não depender totalmente do dono. Enquanto na empresa B, muitas vezes o faturamento passa pelo dono. E essa diferença na hora de calcular o valor da empresa pode mudar bastante. Então vamos falar mais um pouquinho sobre a empresa B e aquela conta de cabeça do começo do vídeo. Ele fatura então 6 milhões de reais por ano. E em algum momento ele ouviu falar ali num evento, numa roda de conversa, de um amigo ou consultor que a empresa dele vale provavelmente tantas vezes o faturamento. Aí ele vai lá e faz as contas. Por exemplo, 6 milhões vezes 2, 12 milhões. E pronto, na cabeça dele, a empresa dele vale pelo menos 12 milhões. Porque afinal, 2 até que pode ser que seja um múltiplo de faturamento baixo. E ele pode pensar que no momento que ele quiser parar de trabalhar, se aposentar ou vender a empresa para tocar outros projetos, enquanto a empresa dele faturar esses 6 milhões, ele vai conseguir pelo menos 12 milhões de reais ou muito perto disso pela empresa dele numa eventual venda. E se a gente parar para pensar, nada mal, né? Imaginar que uma empresa tem um valuation de 12 milhões de reais pode ser um marco para muita gente, porque é uma coisa impressionante para um empresário. E olha, eu entendo da onde vem isso. É um número fácil, é redondo e dá uma sensação boa só de olhar ou de ouvir. Faz com que a pessoa se sinta dona de uma fortuna que ela construiu sim com muito trabalho. Só que vale a gente parar por um segundo aqui, porque eu não quero ser injusto. Múltiplo de faturamento existe sim. Em alguns setores, em algumas empresas e em algumas negociações ele pode fazer muito sentido. Mas não é esse número solto que aparece ali provavelmente uma conversa de empresário, um grupo de WhatsApp ou ainda uma opinião de alguém que ouviu falar que a empresa dele vale tantas vezes o faturamento. Só que um múltiplo sério ele não surge do nada. Ele precisa refletir margem, crescimento, risco, comparáveis, recorrência, a dependência do dono e a capacidade real da empresa transformar a receita em resultado. Porque um comprador sério provavelmente só vai comprar uma empresa com base no seu retorno, porque um faturamento por si só não garante qualquer tipo de retorno. Mas se não é então o faturamento que manda no valuation da empresa, o que é? E na metodologia mais utilizada em negociações é uma coisa só: a capacidade de retorno futuro. Ninguém compra uma empresa pelo que ela fatura, se compra pelo que ela devolve, pelo que sobra, porque pensa do ponto de vista de quem vai ali pôr o dinheiro. O comprador ele não vai querer somente quanto que entra no caixa da sua empresa. Ele vai querer saber quanto que vai sobrar para ele depois que todas as contas forem pagas e depois de reinvestir na operação para a empresa continuar crescendo. E o quão seguro é que isso vai continuar sobrando nos próximos anos, porque faturamento é o que a empresa movimenta e valor é o que ela devolve para o dono, descontando o risco desse retorno não ocorrer como se imagina. Se uma empresa fatura 6 milhões de reais por ano, mas no fim sobra muito pouco, esse faturamento pode até impressionar, mas não necessariamente ele vai criar muito valor. Agora, se uma outra empresa fatura os mesmos 6 milhões de reais, mas tem ali uma margem de lucro melhor, clientes mais previsíveis, processos mais organizados e depende muito menos do dono para ela continuar operando, ela tende a valer bem mais. E não porque ela faturou mais, mas porque o resultado dela é mais forte e mais transferível. E transferível é uma palavra bem importante aqui, porque quem compra uma empresa quer saber se aquele resultado que a empresa gera vai continuar existindo depois da compra. Se o lucro depende de uma estrutura, existe empresa. E se o lucro depende quase que exclusivamente do dono, o comprador vai provavelmente enxergar bastante risco. Então vamos parar com a teoria, até porque já está ficando meio chato. Aqui a gente promete e cumpre.
Eu vou usar então aqui a nossa plataforma de valuation, a Valutec, para simular o valuation dessas duas empresas. E eu vou deixar aqui então um cupom de desconto para quem quiser também usar a Valutec, se for o caso de você querer saber quanto que a sua empresa vale. O link também vai estar na descrição. E eu vou começar então pela empresa A. E na hora de digitar então o faturamento, a gente vai botar ali que vai ser de R$ 500 mil ou de 6 milhões de reais por ano. E o mesmo número vai ser para as duas, lembra disso, porque a diferença não vai estar aqui. Já na margem de lucro da empresa A, eu vou colocar então uma margem saudável, que nesse exemplo será de cerca de 20% ou de R$ 1.200.000. Agora, na hora da gente projetar o crescimento da empresa, lembra que a gente estava falando que valor depende do rendimento futuro? Nesse exemplo, tanto a empresa A como a empresa B deverão crescer de acordo com a inflação. E gerando relatórios de avaliação da empresa A, então o valor dela, ou seu valuation, ficou em aproximadamente 7,5 milhões de reais. E agora vamos fazer rapidamente o valuation da empresa B. Em faturamento, vamos usar o mesmo faturamento, ou seja, os mesmos 6 milhões de reais. Mas agora a realidade é outra. Aqui a margem de lucro vai ser bem mais apertada, porque o custo de fazer esse faturamento é mais alto do que a empresa A. E para esse exemplo, vamos adotar um lucro de cerca de 5% para a empresa B. E como eu falei antes, a empresa B também deve crescer de acordo com a inflação, só que agora vamos fazer uma simulação ainda mais detalhada. Como a empresa B é mais desorganizada, menos eficiente e ainda depende muito do dono, vamos adotar um desconto de 30% no valor da empresa final para refletir melhor esse risco sob a ótica de um possível comprador. E por que isso? Porque uma empresa que depende do dono pode ser que, ao ser vendida, os clientes continuem com o dono e não com o comprador. Ainda que exista uma cláusula de não concorrência, pode ser que os clientes simplesmente prefiram não continuar com a empresa uma vez que o dono saiu. E isso aumenta bastante o risco percebido de quem compra. E também uma empresa desestruturada é muito mais difícil de administrar, porque os desafios vão ser maiores e isso vai ser refletido em margens de lucro menores. E quando falamos em valuation, em descontos maiores. E após colocar todas essas premissas na empresa B, chegamos a um valor de aproximadamente R$ 1.300.000. Então, de uma maneira resumida, o valuation da empresa A ficou em cerca de 7,5 milhões de reais, enquanto o da empresa B ficou em 1,3 milhão de reais. A empresa B tem o mesmo faturamento da empresa A, mas vale quase 6 vezes menos. Mas o valor mudou porque o comprador não olha somente para quanto que entra, ele olha mais para quanto vai sobrar. E ele olha para a previsibilidade desse resultado. Ele olha para quanto precisa reinvestir para manter a empresa funcionando. E ele olha principalmente para o risco daquele resultado desaparecer quando o dono sair. Então, quando alguém chega e diz que uma empresa vale ali uma vez faturamento, duas vezes faturamento, 3, 5, 10, pode ser que essa pessoa esteja ignorando justamente o que mais importa, a qualidade desse faturamento. Na empresa A, o faturamento passa por uma estrutura e é mais eficiente, gera mais margem, enquanto na empresa B, parte do faturamento passa pelo dono e possui margens menores. E quando chega a hora do valuation, essa diferença aparece no final. E agora eu quero comentar um pouco sobre essa diferença que pode gerar bastante dúvidas em algumas pessoas. Um dos principais motivos para essa diferença toda não é somente uma questão de opinião ou a total dependência do dono. Um dos maiores culpados é a margem. As duas empresas faturam de fato 6 milhões de reais por ano, mas a empresa A tem um lucro operacional na forma de EBIT de 20%. Ou seja, a cada real que entra, sobram 20 centavos de resultado operacional. Outra maneira de colocar em perspectiva é que a empresa A tem um lucro antes do resultado financeiro e impostos sobre esse lucro na casa de um pouco mais de 1 milhão de reais, que para uma empresa do tipo que estamos explicando é um bom resultado.
Já a empresa B tem um EBIT de apenas 5%. Sobram 5 centavos de resultado operacional a cada real que entra. É 4 vezes menos retorno sobre o mesmo faturamento. E com esse mesmo faturamento, ela gera algo em torno de R$ 300 mil de resultado operacional no ano. Eu acho que já ficou meio claro que o comprador ele não vai comprar somente os 6 milhões que entram. Ele está mais preocupado com o que sobra, pois é o que ele vai conseguir botar de volta no bolso. E nesse exemplo que demonstramos antes, a empresa A faz sobrar 4 vezes mais que a empresa B. E só isso já explica a maior parte da diferença que vimos agora em termos de valor. Eu só quero fazer uma pausa rapidinho, somente caso você esteja enxergando valor na explicação que eu tô dando, por favor, se inscreve no canal e curta o vídeo, porque dá um baita de um trabalho fazer vídeos como esse, então já é um baita do incentivo, tá? Obrigado. E voltando a falar então de valor, valuation ele não nasce somente do tamanho das notas fiscais emitidas. Valuation geralmente nasce da capacidade da empresa de gerar resultado e caixa ao longo do tempo. Então, num primeiro momento, quando o empresário chega ali e olha só para o faturamento, ele pode até achar que as duas empresas são bem parecidas. Mas quando o comprador chega ali e olha para o resultado das duas e faz uma pesquisa mais a fundo, uma diligência mais a fundo, ele percebe que são negócios completamente diferentes. E é por isso que faturar muito pode enganar, porque uma empresa pode ter ali movimento, cliente, equipe, estoque, fornecedor, boleto, correria e ainda assim deixar muito pouco resultado no fim, até ao ponto de alguns funcionários estarem tendo mais ganhos que o próprio dono. E se sobra pouco valor, o valor tende a ser bem menor. E depois vem o segundo ponto, que é o risco. E se além de ter uma margem menor, como falamos antes, a empresa B também depende e muito do dono, porque ele concentra ali decisões, tem poucos processos e a empresa perde força quando ele se afasta. O comprador vai enxergar isso como um risco, como ele pode enxergar risco em várias outras coisas. Então ele não vai olhar somente para os 5% de lucro do resultado. Ele vai perguntar: esse resultado ainda vai continuar existindo se o dono sair? Essa margem vai se manter depois da compra? Os clientes vão continuar? A equipe vai conseguir tocar a operação sozinha? Ou eu vou ter que reestruturar e reorganizar tudo para a empresa funcionar sem um dono que vai sair? Então a diferença nesse exemplo super simples que eu fiz aqui, porque uma empresa é mais complexa que isso geralmente, vem dessas duas coisas combinadas. E é exatamente por isso que um valuation é tão importante, seja para uma empresa grande, seja para uma empresa pequena como a sua. O empresário não consegue tomar uma decisão realmente informada e estratégica sem entender quanto a empresa vale e quais fatores que influenciam esse valor. E por definição, tomar uma decisão significa escolher entre diferentes caminhos possíveis. Um bom tomador de decisão tende a escolher o caminho que gera o melhor resultado em termos de valor. Por isso, fazer valuation de maneira periódica enquanto a empresa passa ali por ajustes e melhorias é tão importante, porque você transforma o conhecimento e a informação que o valuation oferece em poder de negociação e incapacidade de tomar decisões melhores para o futuro do negócio e da sua família. Então, para fechar o vídeo, eu não quero te deixar com peso, eu quero te deixar com uma saída, porque tem sim uma notícia boa nisso tudo e ela é grande. A empresa B desse exemplo pode virar a empresa A e sem faturar um único real a mais. E é isso mesmo, melhorando a margem, organizando processos internos e contratando melhores pessoas, por exemplo. Porque, como falamos exaustivamente durante o vídeo, o valor de uma empresa não vem somente de vender mais, vem de sobrar mais, de ter um resultado e uma gestão melhor. E isso está sim no seu controle. E se esse vídeo mudou a forma como você enxerga a sua própria empresa, eu peço por gentileza então que você se inscreva no canal, porque é aqui que eu explico ali sem enrolação como o valor de uma empresa é construído de verdade. E se você quiser sair ali da conta de cabeça e descobrir quanto que a sua empresa vale de fato e o que está puxando esse número para cima ou para baixo,
o link vai estar aqui embaixo, onde vai ter ali também um cupom de desconto para utilizar na nossa plataforma. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.